Você já percebeu como algumas pessoas chegam aos 80, 90 anos cheias de energia, enquanto outras enfrentam problemas graves muito antes disso? E se eu te dissesse que existe uma característica no seu corpo que pode influenciar riscos de doenças, circulação, coração, memória e até a forma como você envelhece? Talvez você já saiba seu tipo sanguíneo: A, B, AB ou O. Mas o que muita gente não sabe é que cientistas vêm estudando há anos a relação entre os tipos sanguíneos e certas doenças. E atenção, isso não significa que seu destino está escrito. Não significa que seu tipo sanguíneo prevê exatamente como você vai morrer. Mas alguns estudos mostram que determinados grupos sanguíneos podem ter tendências diferentes relacionadas à coagulação, inflamação, circulação e risco cardiovascular. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje, porque entender essas informações pode ajudar você a cuidar melhor da sua saúde, perceber sinais importantes e talvez evitar problemas graves no futuro. Então, já deixa aqui nos comentários qual é o seu tipo sanguíneo e de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro ler os comentários de vocês e ver quantas pessoas estão acompanhando o canal de diferentes lugares do Brasil e até de fora. E fica comigo até o final, porque muita gente descobre sinais importantes tarde demais. E hoje você pode aprender algo que talvez faça diferença na sua vida ou na vida de alguém que você ama. Antes de continuar, um aviso importante. Este vídeo é apenas informativo e educativo. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional. Ao perceber sintomas ou mudanças na saúde, procure um médico ou profissional de saúde qualificado. Agora presta atenção nisso. Seu sangue faz muito mais do que transportar oxigênio. Ele leva nutrientes, defende seu corpo, participa da coagulação, ajuda na circulação, influencia processos inflamatórios e até pode se relacionar com a forma como certas doenças aparecem no organismo. Os tipos sanguíneos são definidos por proteínas presentes na superfície das células vermelhas do sangue. Essas proteínas são chamadas antígenos. No sistema ABO, existem 4 tipos principais: A, B, AB e O. Além disso, existe o fator RH, positivo ou negativo. Durante décadas, pesquisadores perceberam que alguns tipos sanguíneos pareciam aparecer com mais frequência em determinadas doenças. E aqui é importante deixar algo muito claro. Tipo sanguíneo não é sentença. Ele não determina seu futuro, não define quanto tempo você vai viver. E não significa que você terá uma doença. O que a ciência observa são tendências estatísticas. Ou seja, alguns riscos podem ser um pouco maiores ou menores dependendo do tipo sanguíneo, mas hábitos de vida continuam sendo muito mais importantes. Alimentação, exercício, sono, controle do estresse, não fumar, controlar diabetes e pressão alta. Tudo isso pesa muito mais na longevidade. Mas então, o que os estudos mostram? Vamos começar pelo tipo O. Algumas pesquisas sugerem que pessoas do tipo O podem ter menor tendência à formação de coágulos sanguíneos em comparação com alguns outros grupos. Isso acontece porque certos fatores de coagulação costumam estar em níveis menores nesse grupo. E por que isso importa? Porque coágulos estão relacionados a problemas sérios como AVC, trombose, embolia pulmonar, infarto. Mas atenção, isso não significa proteção total. Pessoas do tipo O também podem desenvolver doenças cardiovasculares, especialmente se tiverem hábitos ruins. Aliás, muita gente acredita: ah, meu exame está bom, então estou seguro. E é aí que mora o perigo. Muitas doenças cardiovasculares evoluem silenciosamente durante anos. A pessoa não sente nada, continua trabalhando, dormindo, comendo normalmente, até que um dia aparece falta de ar, dor no peito, perda de força, tontura ou até um AVC repentino. E sabe algo assustador? Muitas pessoas ignoram os primeiros sinais. Por exemplo, cansaço excessivo, pernas inchadas, dor ao caminhar, formigamento, palpitações, pressão alta frequente. Acham que é apenas idade, mas não é sempre assim. Agora, falando sobre os tipos A, B e AB, alguns estudos observaram que esses grupos podem apresentar níveis um pouco maiores de certos fatores de coagulação. Isso pode estar associado a um risco discretamente maior de trombose e algumas doenças cardiovasculares, especialmente quando existem outros fatores associados, como sedentarismo, obesidade, tabagismo, colesterol alto, diabetes, pressão alta, má alimentação. Ou seja, o tipo sanguíneo sozinho não causa a doença, ele é apenas uma pequena peça dentro de um quebra-cabeça enorme. Imagine 2 pessoas com o mesmo tipo sanguíneo. Uma faz caminhada, dorme bem, controla o estresse, come verduras, evita cigarro. A outra vive sedentária, fuma, tem diabetes descontrolada, come ultraprocessados todos os dias. O risco delas será completamente diferente. E isso é uma notícia boa.
porque mostra que muitos fatores estão nas nossas mãos. Agora, deixa eu te perguntar: você sabe como anda sua pressão arterial? Muita gente acima dos 50 anos vive com pressão alta sem saber, e a hipertensão é uma das maiores causas de AVC e infarto no mundo. O problema é que ela costuma ser silenciosa. Às vezes a pessoa só descobre depois de um susto. Por isso, medir a pressão regularmente é tão importante. E aqui vai outro ponto que pouca gente fala: circulação. A circulação sanguínea muda com o envelhecimento. Os vasos podem perder elasticidade, pode haver acúmulo de gordura nas artérias, a inflamação pode aumentar, o sangue pode circular pior, e isso afeta o corpo inteiro: cérebro, coração, rins, pernas, memória. Talvez você já tenha sentido mãos frias, pés gelados, cãibras, inchaço, dor nas pernas, formigamento. Nem sempre é algo grave, mas quando esses sintomas aparecem com frequência, merecem atenção médica, principalmente se vierem acompanhados de falta de ar, dor no peito, confusão mental, dificuldade para falar, fraqueza em um lado do corpo. Esses podem ser sinais de emergência. E falando em cérebro, alguns estudos também investigam possíveis relações entre tipo sanguíneo e memória. Pesquisadores analisaram se certos grupos poderiam ter relação com maior risco de alterações cognitivas. Mas aqui é importante ter muito cuidado. A ciência ainda não tem respostas definitivas. Existem estudos em andamento e muitos resultados ainda são inconclusivos. Por isso, ninguém deve entrar em pânico ao descobrir essas informações. O mais importante continua sendo hábitos saudáveis. E sabe o que mais influencia o envelhecimento saudável? Movimento. O corpo humano foi feito para se mover. Quando a pessoa para completamente, o organismo sente, a musculatura enfraquece, a circulação piora, o equilíbrio diminui, o metabolismo desacelera. E aí começam as dificuldades: subir escadas, levantar da cadeira, carregar compras, caminhar pequenas distâncias. Por isso, até atividades simples ajudam muito: caminhada, alongamento, hidroginástica, dança, bicicleta, exercícios leves orientados. Claro, sempre respeitando as limitações individuais e orientação médica. E aqui tem uma coisa emocionante que muitos médicos falam: não importa apenas viver mais, importa viver com autonomia, conseguir andar, tomar banho sozinho, ter energia, ter lucidez, aproveitar a família. Isso vale ouro. Agora quero falar sobre alimentação, porque isso pode mudar completamente os riscos de saúde ao longo da vida. Você já percebeu como muitos alimentos modernos parecem viciar? Refrigerantes, ultraprocessados, excesso de açúcar, frituras, comida muito industrializada. Tudo isso pode aumentar inflamação, obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares. E não existe um tipo sanguíneo imune a maus hábitos. Às vezes a pessoa fala: meu avô fumava e viveu 95 anos. Sim, isso acontece. Mas exceções não anulam o que a ciência mostra em grandes populações. O cigarro continua sendo extremamente prejudicial. O excesso de álcool também. O sedentarismo também. Agora, imagine seu corpo como uma casa. Se você cuida todos os dias, ela dura muito mais. Mas se abandona a manutenção, uma hora os problemas aparecem. E o mais perigoso é que muitos danos são silenciosos. Diabetes, por exemplo. Muita gente descobre tarde. Os sinais podem incluir sede excessiva, urinar muito, cansaço, visão embaçada, feridas que demoram a cicatrizar. E a diabetes mal controlada afeta vasos sanguíneos do corpo inteiro. Pode prejudicar coração, rins, olhos, nervos, circulação das pernas. Por isso, exames periódicos são fundamentais. E aqui vai uma pergunta importante: quando foi a última vez que você fez um check-up? Muita gente cuida do carro melhor do que da própria saúde. Só procura ajuda quando a situação piora. Mas prevenção pode salvar vidas. Às vezes, um exame simples detecta algo cedo, e quanto antes descobrir, maiores costumam ser as chances de controle. Agora, vamos falar de um tema que assusta muita gente: AVC. O acidente vascular cerebral pode acontecer quando o fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro é interrompido. Isso pode ocorrer por entupimento ou rompimento de vasos. Os sinais clássicos incluem rosto torto, fraqueza em um lado do corpo, fala enrolada, confusão mental, perda súbita de visão, dificuldade para andar. E atenção, tempo é cérebro. Ao perceber esses sinais, procure emergência imediatamente. Não espere melhorar sozinho. Muitas pessoas perdem tempo precioso tentando descansar em casa, e infelizmente isso pode deixar sequelas graves. Outro problema importante é a trombose. Ela acontece quando um coágulo se forma dentro de uma veia. Os sintomas podem incluir dor, inchaço, vermelhidão, calor na perna, mas às vezes não dá sintomas claros. E o grande perigo é quando o coágulo se desloca para o pulmão, causando embolia pulmonar. Isso pode provocar falta de ar súbita, dor no peito, tosse, tontura. É uma emergência médica. Agora talvez você esteja pensando: então meu tipo sanguíneo determina tudo isso? Não. E eu quero reforçar isso várias vezes, porque muitos vídeos na internet exageram essas informações.
A ciência não diz que um tipo sanguíneo prevê exatamente sua morte. Isso seria irresponsável. O que existe são associações estatísticas observadas em alguns estudos, mas genética, hábitos, doenças já existentes, medicamentos, idade e estilo de vida influenciam muito mais. Inclusive, pessoas com excelente genética podem adoecer se tiverem hábitos ruins, e pessoas com fatores de risco podem viver muito bem quando se cuidam. Isso é extremamente importante, porque traz esperança e responsabilidade ao mesmo tempo. Agora quero falar sobre inflamação crônica. Você talvez já tenha ouvido esse termo. A inflamação é uma resposta natural do corpo. Ela ajuda a combater infecções e reparar danos. O problema é quando ela fica constante. A chamada inflamação crônica pode estar relacionada a obesidade, má alimentação, sedentarismo, estresse, falta de sono, tabagismo. E isso pode favorecer diversas doenças ao longo dos anos. Por isso, pequenas mudanças diárias fazem diferença enorme. Dormir melhor, beber água, reduzir açúcar, comer frutas e verduras, caminhar, controlar o estresse. Nada disso parece milagroso, mas é exatamente o básico que mais funciona no longo prazo. E sabe algo curioso? As pessoas muitas vezes procuram uma solução extraordinária, quando o corpo precisa do simples bem feito todos os dias. Agora vamos falar sobre longevidade. Viver mais tempo é o sonho de muita gente, mas longevidade saudável vai além da idade. Existem pessoas jovens biologicamente envelhecidas e idosos extremamente ativos. Pesquisadores do mundo inteiro estudam o que ajuda algumas populações a viver mais. E certos fatores aparecem repetidamente: alimentação equilibrada, movimento diário, laços sociais, menos cigarro, menos álcool, controle do estresse, sono adequado. Percebe? Não existe fórmula mágica. E isso vale independentemente do tipo sanguíneo. Aliás, quero aproveitar para dizer algo muito importante para quem tem medo de envelhecer. Envelhecer não significa perder valor. Não significa fim, não significa inutilidade. Existe beleza em acumular experiências, em amadurecer, em aprender, em cuidar melhor de si. E muita gente começa a se cuidar justamente depois dos 50, 60 ou 70 anos e consegue melhorar muito a qualidade de vida. Nunca é tarde para começar. Mesmo mudanças pequenas já podem trazer benefícios. Agora deixa eu saber de você. Qual hábito saudável você mais tenta manter hoje? Escreve aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler as experiências de vocês, porque uma pessoa pode inspirar outra. E se esse vídeo estiver ajudando você, aproveita para compartilhar com alguém da família. Às vezes uma informação simples chega exatamente para quem precisava ouvir isso hoje. Agora quero falar rapidamente sobre colesterol. O colesterol não é um vilão absoluto. Nosso corpo precisa dele. O problema é o excesso, especialmente associado à inflamação e acúmulo de placas nas artérias. Com o tempo, essas placas podem dificultar a passagem do sangue e aí aumentam riscos de infarto, AVC, problemas circulatórios. Por isso, alimentação equilibrada e acompanhamento médico fazem diferença. E atenção, nem sempre colesterol alto dá sintomas. Outro motivo para exames periódicos. Agora, vamos falar sobre algo muito ignorado: sono. Dormir mal afeta praticamente todo o organismo: pressão arterial, hormônios, memória, inflamação, controle da glicose, humor. Muita gente acima dos 50 acha normal dormir mal, mas não deve simplesmente ignorar isso. Ronco intenso, cansaço excessivo durante o dia, pausas respiratórias durante o sono merecem avaliação médica. A apneia do sono, por exemplo, está associada a maior risco cardiovascular. E aí você começa a perceber uma coisa importante: a saúde é um conjunto. Tudo se conecta: circulação, alimentação, sono, movimento, estresse, peso, pressão, diabetes. Por isso não adianta focar em apenas um detalhe. Agora quero tocar em um ponto delicado: o medo. Muita gente vive com medo de adoecer, medo de envelhecer, medo de perder a autonomia. E esse medo aumenta quando aparecem vídeos alarmistas dizendo: seu tipo sanguíneo revela seu destino. Mas a verdade é mais equilibrada do que isso. A ciência serve para ajudar na prevenção, não para gerar pânico. Informação correta deve trazer consciência, não desespero. Se você conhece seus fatores de risco, pode agir antes, pode melhorar hábitos, pode fazer exames, pode procurar acompanhamento. Isso é poderoso. E aqui vai outra reflexão importante: saúde não é perfeição. Todo mundo erra. Todo mundo passa fases difíceis. Todo mundo enfrenta estresse, cansaço, problemas emocionais. O importante é não desistir de se cuidar. Às vezes, um pequeno passo já muda muita coisa. Uma caminhada curta, menos refrigerante, mais água, dormir um pouco mais cedo, marcar aquele exame adiado há anos. Pequenas decisões acumuladas criam grandes resultados ao longo do tempo.
Agora quero falar especialmente para quem tem mais de 60 anos e pensa: ah, agora não adianta mais. Adianta sim. Diversos estudos mostram benefícios do exercício físico e de hábitos saudáveis, mesmo quando iniciados mais tarde. O corpo responde, a circulação melhora, a força melhora, o equilíbrio melhora, o humor melhora. Nunca subestime a capacidade do organismo de se adaptar e não compare sua jornada com a dos outros. Cada pessoa tem uma história diferente, uma genética diferente, uma realidade diferente. O importante é fazer o melhor possível dentro da sua condição. Agora, presta atenção nesses sinais que nunca devem ser ignorados: dor no peito, falta de ar, fraqueza repentina, dificuldade para falar, desmaios, perda súbita de visão, dor intensa na perna com inchaço, confusão mental. Esses sintomas exigem avaliação médica imediata e, por favor, não tente se diagnosticar apenas pela internet. Vídeos ajudam na informação, mas diagnóstico precisa de avaliação profissional, inclusive porque muitas doenças têm sintomas parecidos. Agora vamos fazer um resumo importante de tudo que vimos até aqui. O tipo sanguíneo pode ter algumas associações com certos riscos de saúde observados pela ciência. Alguns grupos parecem ter diferenças relacionadas à coagulação e circulação, mas isso não determina seu destino. O que mais influencia sua saúde ao longo da vida continua sendo hábitos diários, alimentação, movimento, sono, controle de doenças, não fumar, acompanhar exames, cuidar da saúde mental. Ou seja, você tem muito mais poder sobre sua saúde do que imagina. E talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo. Não é sobre medo, é sobre consciência. Não é sobre prever a morte, é sobre aumentar as chances de viver melhor. Porque no fim das contas, a maioria das pessoas não quer apenas viver mais. Quer viver com qualidade, com dignidade, com energia, com independência, com momentos felizes ao lado das pessoas que ama. E isso vale muito. Antes da gente terminar, quero deixar mais um aviso importante. O canal não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações apresentadas. Nunca interrompa tratamentos, exames ou medicamentos sem orientação médica. E agora eu quero falar com você de coração. Se ninguém te disse isso hoje, cuide de você. Seu corpo trabalha por você todos os dias. Seu coração bate sem parar. Sua circulação mantém você vivo. Seu organismo luta silenciosamente para manter equilíbrio mesmo nos dias difíceis. Então, não espere um susto para começar a prestar atenção na sua saúde. Você merece viver bem, merece ter qualidade de vida, merece envelhecer com dignidade, carinho e esperança. E mesmo que existam desafios, sempre existe algo que pode ser feito para melhorar. Às vezes é uma conversa com um médico, às vezes é mudar pequenos hábitos, às vezes é apenas decidir: eu vou começar a me cuidar. E isso já é um passo enorme. Obrigado por passar esse tempo comigo. Agora eu quero muito ler você aqui nos comentários. Qual é seu tipo sanguíneo, sua idade e de qual cidade você está assistindo? Eu realmente gosto de conhecer as histórias de vocês. Esse canal existe justamente para trazer informação séria, acolhedora e útil para quem quer viver melhor. Se esse vídeo ajudou você, compartilhe com alguém especial, porque uma informação pode chegar exatamente no momento em que outra pessoa mais precisava ouvir. Se cuide. Cuide da sua saúde, cuide do seu coração e nunca esqueça, a prevenção continua sendo um dos maiores atos de amor que uma pessoa pode ter consigo mesma. Um abraço no seu coração e até o próximo vídeo.